Queridos amigos, muito boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autocontrole e equilíbrio, que nada mais é do que a briga entre a razão e a emoção. Ou o cabo de guerra, não precisa ser necessariamente uma briga, mas um cabo de guerra, onde se nós não tivermos autocontrole, que nos leva a ter equilíbrio, em geral as emoções vencem e em geral nós não temos condições de proagirmos, nós só reagimos. E, em geral, quando nós reagimos, o que acontece é que, como a gente diz brincando, a Terceira Guerra Mundial começa. Independente de com quem seja, ela começa porque nós acabamos reagindo a uma situação ao invés de entender a situação. Muitas vezes a pessoa que nos agride ou a pessoa que nos traz o confrontamento, ele que tem problema e não você. Mas a partir do momento em que você aceita a confrontação, você tem o problema. Ele tem, mas você aceitou também o mesmo problema. Então é muito necessário nós sabemos ter autocontrole e equilíbrio, porque você é o que você faz de si mesmo. Você, o seu pensamento, a sua reação, a sua atitude é o que você faz de si mesmo, é para onde você vai. Aonde o seu foco, aonde o seu pensamento, aonde as suas atitudes estão, é para onde você se dirige. Mas antes da gente começar no PowerPoint, e hoje eu tenho várias mídias para olhar, eu queria dividir com vocês um texto que eu tirei de um livro que não tem nada a ver com o Espiritismo. É o 9º livro mais lido do mundo, primeiro livro de business mais lido do mundo, chama-se A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. E no capítulo 9, onde ele fala da personalidade, tem uma personalidade agradável, ele termina o texto, ou o capítulo, dizendo o seguinte: existe um texto chamado O Homem Lúcido, autocontrole e equilíbrio igual a lucidez, que foi encontrado nos pergaminhos antigos da Caldeia, uma língua anterior ao Egito, da região da Mesopotâmia. 3.000 anos atrás, 1.000 anos pelo menos antes de Cristo, se falava de lucidez. E vamos saber o que eles dizem que é um homem lúcido. O homem lúcido sabe que a vida é uma carga tamanha de acontecimentos e emoções que nunca fica possuído pela euforia, coração. Assim como nunca teme a morte. O homem lúcido sabe que o viver e o morrer são o mesmo em matéria de valor. Posto que a vida contém tantos sofrimentos que a sua sensação não pode ser considerada um mal. O homem lúcido sabe que ele é o equilibrista da corda bamba da existência. Sabe que por opção ou por acidente é possível cair no abismo, a qualquer momento interromper a sessão do circo. Pode também o homem lúcido optar pela vida. Aí então ele esgotará todas as suas possibilidades. Ele passeará pelo seu campo aberto, pelas vielas floridas, e ele saberá ver a beleza em tudo. Ele terá amigos ideais, planos e os realizará. Existirão os infortúnios, até mesmo as doenças. E se atingido por um desses emissários, saberá suportá-los com coragem e com imensidão. Pairará então sobre a memória do homem lúcido uma aura de bondade. Dir-se-á aquele que amou, aquele que fez bem às pessoas. A justa lei máxima da natureza obriga que a quantidade de acontecimentos maus na vida de um homem se iguale sempre à quantidade de acontecimentos favoráveis. O homem lúcido, porém, esse que optou pela vida com o consentimento de Deus, a justa lei máxima da natureza permite que o homem lúcido altere o rumo de sua vida para que os acontecimentos favoráveis sejam sempre a maioria.
Essa é uma cortesia que a natureza faz com os homens lúcidos. 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Estamos falando sobre lucidez, sobre autocontrole, sobre equilíbrio. E o que ele fala? O homem lúcido, porém, esse que optou pela vida, com o consentimento de Deus, tem o poder magno de alterar essa lei. Aí vem Kardec e pergunta na Lei 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham? Sim? Sim, mas aí eu acho que os espíritos queriam realmente reforçar a mensagem e tiraram o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de 18-wheeler e no Brasil de caminhão Fenemê da garagem para dar um tranco forte. Eles dizem o seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços. Puxão de orelha. Puxão de orelha bem forte. As más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. O próprio nome, paixão, já nos traz um ambiente negativo. Paixão é uma coisa que inflama, e às vezes a gente perde controle. Mostra claramente a relação com o autocontrole. O indivíduo que se autocontrola vence as suas chagas morais e deixa de responder à ofensa. Não se entrega aos vícios. É aquilo que eu falei no começo, gente. Se nós entendermos, ou seja, se nós dermos um passo atrás, aqui nos Estados Unidos existia uma propaganda do Twix, né, que você não sabe como responder, come um Twix. No Brasil, tinha a do Estadão, faz cara de conteúdo se não sabe responder, ou toma um copo d'água. E a gente pensa que é brincadeira, não é brincadeira não, porque nesse momento o que você está fazendo é mudando o seu estado de espírito, mudando a sua fisiologia, porque você, no momento que vem o ataque, você quer responder. Se você faz alguma coisa diferente, a tua resposta já não é igual. Se você muda a tua forma, né, que está fervendo o sangue, você já não responde da mesma forma. E como hoje é Dia das Crianças, eu trouxe um experimento muito interessante para a gente ver sobre crianças, que se chama o teste do marshmallow, que foi feito para a gente saber que, desde a mais tenra idade, nós temos algumas tendências que são fáceis de, ou são possíveis de serem capturadas. Pode passar, Ítalo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. Que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está fazendo. Just a little.
and wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Don't need you come back. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Na verdade, a gente é divertido de assistir quando é com a criança, né? Pode tirar, Ítalo, obrigado. Mas esse foi um teste que foi realizado pela primeira vez. Eu ainda estou com um PowerPoint rodando. Ítalo? Ok. Muita tecnologia ao mesmo tempo. Esse teste foi realizado pela primeira vez em 1960, pelo psicólogo Walter Mischel. Ele trabalhou com crianças, várias crianças de 4 anos. E o que ele descobriu? 16 anos após, aquelas crianças que não resistiram e atacaram os doces apresentaram um perfil psicológico mais complicado. Eles eram tímidos, teimosos, demonstravam agressividade e má opinião sobre si próprios. Que interessante, né? Que coisa muito interessante. Através de um simples marshmallow, que, quando nós vemos, é engraçado. Mas se nós colocarmos, ao invés da criança, nós mesmos, e ao invés do marshmallow, todas as provas que dizem para a gente, não faz agora, espera, que se você esperar você vai ter recompensa, a gente vai descobrir que talvez muitos de nós sejam aquela menininha do final. Que antes mesmo da mulher sair da sala, ela já estava comendo marshmallow. E alguns vão pelas beiradinhas, e aí o marshmallow vira uma escultura, ele já não vira um marshmallow mais, ele já vira uma coisa toda meia comida. E assim por diante. Cada um de nós tem uma característica. Mas por quê, né? Ele fez isso para demonstrar que, eventualmente, desde criança, nós já temos algumas tendências, e essas tendências podem ser trabalhadas, como estava no slide anterior. Com alguns poucos ajustes, nós conseguimos trabalhar as nossas tendências. E a outro grupo, os resistentes, demonstrou mais competência social e mais capacidade de lidar melhor com as frustrações da vida. Por quê? Porque eles entenderam que, se eu esperar, eu tenho mais. Mas existem coisas, muitas fatores nessa equação que são muito diferentes para serem lidados. Mas isso é interessante da gente perceber, porque nós podemos, como mesmo Kardec disse, os espíritos responderam, sim, nós podemos nos modificar. E, às vezes, através de modificações mínimas, que não vão custar ter que esperar 20 minutos por um marshmallow, que para uma criança parece 4 dias. Ela fica tentando fazer de tudo para ver se o marshmallow não está lá. Até dá um tapa nele para ver se ele sai voando e sai da minha frente, eu não vejo ele, pelo menos não vira a tentação. Então, é o tipo de coisa que
nós somos capazes de fazer, mas a gente tem que entender, e muitas vezes através de um experimento simples como esse. Joga a gente para trás, né? Daniel Goleman, ele é o cientista que desenvolveu, ele é o termo inteligência emocional. E ele diz que a inteligência emocional, ou seja, a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções, não é somente para alguns iniciados na arte de controlar as emoções. Ele traça 5 ingredientes para o seu desenvolvimento. O mais interessante é que os 5 ingredientes que ele traça para o nosso desenvolvimento, vocês vão ver que estão todos na codificação espírita. Todos os pesquisadores e cientistas de renome repetem, mesmo sem ter conhecimento do espiritismo, as lições ensinadas pelos imortais. Não existe. É tudo uma compilação da mesma informação. Nós vimos um texto de 3.000 anos atrás. Agora, 1989, quando ele traçou inteligência emocional, e todas as empresas do mundo começaram a adotar, e se deram muito bem trabalhando com a emoção dos seus funcionários e dos patrões. Autoconhecimento. Primeiro quesito. Está no Livro dos Espíritos, questão 919. Autocontrole. Livro dos Espíritos, questão 909, que foi a questão que nós abrimos. Automotivação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O homem de bem. Empatia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus. Habilidades interpessoais. Livro dos Espíritos, Lei da Sociedade. Por que eu devo ler a codificação? Para que a codificação serve na minha vida? Inteligência emocional. Uma característica que todo patrão deseja no seu funcionário. Uma característica que nos dá uma vantagem no mercado hoje em dia. Tudo dentro do espiritismo. Divaldo Franco, psicografando Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, define níveis de consciência. E fala também de cientistas. O bioquímico Robert de Roop, estudando carinhosamente as reações cerebrais entre as outras experiências e buscando produzir estados alterados de consciência, formulou as bases e paradigmas da sua psicologia criativa e classificou os níveis de consciência de sono sem sonhos. Deixa eu tirar aqui um minutinho. Sono sem sonhos. O que seria o sono sem sonhos para nós espíritas? Se o sonho fosse a sua encarnação, o que seria o sem sonho? Sem a noção de uma alma, sem a noção de uma outra encarnação, simplesmente vivendo o que eu estou vendo. Extremamente material. Tudo que eu vejo é o que existe. Se eu não vejo, não existe. Apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, sem o conhecimento da consciência. Respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Hoje em dia nós temos uma coisa chamada córtex dentro do nosso cérebro, que é o nosso processador de informação e que é altamente especializado. Antigamente, nós vivíamos de instinto. Nós trabalhamos com o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, que é o emocional. O córtex veio por último para gerenciar esse tipo de informação. Então, o sono sem sonho é o sono quase que do animal. Aí ele vai para sono com sonhos. Consciência como se estivesse anestesiada, não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. No segundo nível, ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, pesadelos, pavores,
para os da libido, ação dos estímulos sexuais, e os reveladores que dizem respeito à parcial libertação do espírito, quando o corpo está em repouso. Sono acordado. Começamos a entrar em sintonia com o nosso ser, com o nosso espírito, que somos nós mesmos. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, descoberta da finalidade da sua existência, aspirações do que lhe é essencial, autoencontro e a realização total. Nós falamos de inteligência emocional. Então, eu proponho a vocês darem uma pesquisada na inteligência espiritual. Inteligência espiritual, hoje, é o grau acima da inteligência emocional e trata-se exatamente do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Hoje em dia, que nós nos questionamos, os cientistas começaram a trabalhar a inteligência espiritual. Interessante que eles usam a palavra espiritual e são cientistas. Então, a junção se fez, se separou na Idade Média, porque se você falasse alguma coisa contra, você era um bruxo ou uma bruxa, apesar de ser cientista e saber das coisas que está falando, ia ser queimado. Eu não queria virar churrasquinho, eu vou para um lado e deixo a religião do outro. Agora se encontraram de novo. Estamos falando a mesma língua. Isso é muito bom. Transcendência do eu e consciência cósmica. E aí, realmente, é para onde nós vamos nos dirigir. Desta fase que nós estamos acordados, buscando uma realidade maior, buscando feitos maiores, daqui nós vamos buscar sermos mais. Quantas encarnações vai demorar? De novo, depende de nós. Depende do que nós vamos fazer, depende do quão nós queremos comer um marshmallow ou dois. No livro para uso diário, que o Espírito Joanes ditou para Raul Teixeira, ele fala o seguinte: nada mais comum nas atividades terrenas do que o hábito enraizado das querelas, brigas, por nada, dos desentendimentos e das chateações. Você não veio à Terra para fixar deficiências, mas para tratá-las. Aí ele já começa a dar um caminho para a gente. Nós não viemos aqui para criar mais problemas. Nós viemos aqui para resolver os nossos problemas. Cultivando a saúde. Por quê? Mens sana in corpore são, corpore são mens sana. E, na verdade, se vocês forem ver, a ciência hoje estabelece que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O que quer dizer que se você cuida da qualidade do que você come, você funciona plenamente. Se você não cuida, você funciona parcialmente. Inclusive, em termos de neuroreceptores que tratam de estresse, coisa que ninguém tem nessa sala. Ansiedade, também não. Que são as nossas... que é o que nós perdemos com essa... ou deixamos de ter com essa crise toda, com essa pandemia toda, que é o contato com o outro, que é o abraço, que libera essa coisa gostosa, essa serotonina gostosa que a gente precisa. Mas tem o dever de educar-se, porque tem na pauta da sua vida o compromisso de cooperar com Deus, à medida que cresça, que amadureça, que se enobreça. Então, nós temos que fixar nossas deficiências, cuidar da nossa saúde, cuidar de não responder aos impulsos irracionais, de tentar fazê-los amadurecer. Como? Aí nós temos várias propagandas que eu brinquei, mas são verdades. Se você quiser responder para mim nesse momento e você tomar um copo d'água, a resposta vai ser diferente. Pode ser até agressiva, mas vai ser diferente. Por que você tomou um copo d'água? Não, porque você mudou, você deu um tempo para você processar. A gente não dá tempo para processar e já responde, e já ataca, e já dá a pancada. E é aí que o problema começa. Tem mais um vídeo aqui para a gente pensar. Se ele tocar, vai ser legal. Vamos lá.
wearing a $300 or $30 watch. They both tell the same time. Whether we carry a $300 or $30 wallet or handbag, the amount of money inside is the same. Whether we drive a $150,000 car or a $30,000 car, the road and distance are the same, and we get to the same destination. Whether we drink a bottle of $300 or $10 wine, the hangover is the same. Whether the house we live in is 300 or 3,000 square feet, loneliness is the same. You will realize your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first or economy class, if the plane goes down, you go down with it. Therefore, I hope you realize when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, have sing songs with, talk about north, south, east, west or heaven and earth. That is true happiness. 5 undeniable facts of life. 1. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So, when they grow up, they will know the value of things, not the price. 2. Best awarded words in London, eat your food as your medicines. Otherwise, you have to eat medicines as your food. 3. The ones who love you will never leave you for another because, even if there are 100 reasons to give up, he or she will find one reason to hold on. 4. There is a big difference between a human being and being human. Only a few really understand it. 5. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, you have to manage. Note, if you just want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. 6 best doctors in the world. 1. Sunlight. 2. Rest. 3. Exercise. 4. Diet. 5. Self-confidence and 6. Friends. Maintain them in all stages of life and enjoy a healthy life. God loves you. Também não é um vídeo espírita, mas também fala tudo o que a doutrina fala. Não é incrível? Nós estamos cercados da mesma informação vindo de todas as fontes. Então, talvez a grande pergunta seja, o que você faz em between, né? Eu acho que a 5ª lei é muito interessante. Você vai ser amado quando você nasce, você vai ser amado quando você morre. No meio tempo você gerencia. Não é isso? Não é isso? No meio tempo nós gerenciamos. Como? Ele deu vários toques para a gente. Nós temos que gerenciar o que nós comemos, nós temos que gerenciar o que nós pensamos. Os amigos que nós temos que cultivar. E dar graças a Deus pelas coisas que nós temos. Porque muitas vezes o nosso foco é só com o que nós não temos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sou um jardineiro de mão cheia, minha esposa é. Mas se todos os dias eu sair e olhar para a mesma erva daninha, no meio de um canteiro cheio de flores, o que é que eu vou ver todo dia no meu canteiro? Eu vou ver as flores. Ele está cheio de flores, mas eu vejo o quê? Para onde que a gente está olhando? O que nós estamos observando? Parece brincadeira, parece que é uma forma de falar, mas tenta.
Muitas vezes eu falo no final da palestra, não acredito em nada do que eu digo. E não só palestra espírita, palestras também profissionais. Não acredito em nada do que eu digo. Eu posso ser um impostor aqui falando. Vai lá e pesquisa você. Porque o conhecimento é seu. Quem vai absorver e quem vai utilizar é você. Sem a utilização, sem a ação, é só uma ilusão. Conhecimento sem ação é ilusão. Nós temos que usar o nosso conhecimento para ver se dá certo. Ok, aprendi isso agora. Será que dá certo? Põe em prova. Vai atrás. Tenta fazer. Não deu certo? Tenta outro. É para isso que a gente está aqui. Não é tentativa e erro, é tentativa e acerto. A hora que acertar, você continua. Thomas Edison não teria inventado. Teria? Quantos acertos e quantos erros para conseguir colocar uma lâmpada para funcionar? E todo mundo falando para ele, você é louco, desiste, não vai dar certo. Eu acho que, na verdade, quando Steve Jobs voltou para a Apple, ele fez um vídeo que eu acho muito inspirador. Ele falou sobre o status quo e por isso que a Apple é o que ela é até hoje. Ele falou que o mundo é dos desajustados. Quem faz o mundo caminhar são os quadrados tentando se encaixar em bolas e coisas do gênero. Porque esses são os que não se conformam e tentam modificar alguma coisa. E a modificação na sociedade, a modificação interior, é que faz a gente crescer. Sem nós sentirmos alguma coisa, algum sentimento que alguma coisa não está bem, a gente fica no mesmo lugar. Então, outra coisa, a dor que seja bem-vinda, porque é a dor que nos move de ponto A para ponto B. Mas aí que está. Sabendo entender a dor. Sabendo entender o teste que a dor traz para a gente. Porque muitas vezes a gente só sente a dor e sofre. Sofrimento é opcional. A dor é necessária para nós nos movermos. Nós nos saímos de um ponto e chegarmos a outro. De novo, no livro Para Uso Diário, do Espírito Joanes, falando sobre equilíbrio, ele coloca o seguinte: conheça-se no aprendizado do bem um pouco mais. São mais algumas dicas. Ou seja, através de praticar o bem, conheça um pouco mais de você. Conheça as suas capacidades. Esforce-se por melhorar-se. Resista um pouco mais aos impulsos da fera. Você vê que ele coloca um pouco mais? Alguém aqui conhece o lema dos alcoólatras anônimos? Só hoje eu não vou beber. Não é um pouco mais? Só hoje eu não vou reagir da forma que eu reajo. Deu certo? Acorda amanhã e fala, só hoje. E de só hoje em só hoje a gente vai acumulando vários dias, vários meses, vários anos, onde a gente vai conseguindo lidar melhor conosco mesmo, com a fera, como ele mesmo chama. Aproxime-se um pouco mais dos benfeitores espirituais que o amparam. Exatamente o que vocês estão fazendo aqui, mas que a gente pode fazer em qualquer lugar. Através do quê, gente? Da oração. Engraçado que a gente acha, talvez por um preconceito que venha do Brasil, e talvez eu seja o único, espero que seja, mas eu tive isso com o pessoal que eu andava, que a pessoa que ora muito é carola, que a pessoa que ora muito é isso, é aquilo. A pessoa que ora muito é muito sábia, porque ela está o tempo todo pedindo orientação para se dirigir, para agir, para responder. A pessoa que ora muito é muito sábia. Agora, sabendo para o que orar. Então, é vigiai e orai, para saber para o que você está orando. Perante as perturbações alheias, aprenda a analisar e não a repetir. Difícil, mas, de novo, a gente está falando de autocontrole e de equilíbrio. Exatamente. E aí ele fala, diante da rebeldia de alguém, analise, retire a lição para que não faça o mesmo.
Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada neurônio espelho, que muitas vezes a gente repete o que a gente viu, principalmente dos nossos pais, principalmente das pessoas que têm alguma ascendência emocional a nós. Então, a gente acaba repetindo. O que me inspirou a fazer essa palestra foi este livro de Joana, Momentos de Esperança, onde ela fala muito lindamente. Propõe o mundo, ou seja, como é que eu vou conseguir fazer esse tal desse autocontrole? Como é que eu vou conseguir esse tal desse equilíbrio? Então ela fala, presta atenção, o mundo te propõe, triunfa a qualquer preço e não te preocupa com os outros. Quem importa é você. E aí Jesus estabelece, se alguém te pedir a capa, dá também a manta, e se te solicitarem seguir 1000 passos, vai tranquilo, 2000. Lembra que eu li um texto de um livro, que é o 9º livro mais lido do mundo, é o primeiro best-seller mundial de negócios? Ele fala da regra de ouro. Sabe o que significa a regra de ouro? Dar mais do que é pedido. O que está escrito lá embaixo? Se te solicitarem seguir 1000 passos, vai tranquilo, 2000. Dá sempre mais do que te pedem. Faz mais do que te pedem. Porque quem vai se sentir bem em fazer isso é você mesmo. É a regra de ouro. É não parar naquilo que foi estabelecido para você, se você pode e se você tem mais para dar. Programa o século, não cedas teu lugar, haja o que houver. Disputa a tua posição, pois os outros estão batalhando para tomá-la de ti. Nossa, Peter, que coisa dura de ouvir. Mas a gente ouve muito isso, né? Briga de cachorro grande. Como se o ser humano fosse um cachorro. Porque quando você assimila isso vira o que a gente chama de meme, uma imagem pré-concebida dentro da sua cabeça, você está assimilando, você está colocando um ser humano bem-sucedido no mundo dos negócios como um cachorro grande. E de cachorro grande eu tenho medo. Olha o que nós fazemos, sem perceber. Argumenta Jesus, não te afadigues pela posse indevida. Tudo quanto cederes, terás. E aquilo que tomares, perderás. Alguém aqui já ficou devendo dinheiro para outra pessoa e deixou de pagar? E enquanto não pagou, a vida não progrediu? Às vezes a gente não pensa. Alguém aqui já ficou devendo favores para outra pessoa e enquanto não devolveu, a vida não foi para frente? Pois é. Talvez nós mesmos nos autossabotemos sabendo que a gente tem uma dívida, mas a vida não segue. Então, não te afadigues pela posse do que não é teu. Tudo quanto você der, você vai ter de volta. Mas o que você tomar, você vai perder. Promete a terra, os vitoriosos gargalham e recebem apreço. Triunfa no mundo, tendo a glória como meta que deves alcançar. E Jesus fala, todo o apogeu terrestre se nivela na tumba. Você quer um equalizador maior? Quem aqui vai levar sua Maserati, seu terno Armani, suas roupas chiques para o plano espiritual? A única coisa que nós vamos levar é o que nós conseguimos melhorar na nossa personalidade. Tudo que nós vamos levar é o que nós conseguimos ajudar ao próximo e nos ajudar com isso. Então, todo o apogeu terrestre nivela na tumba e as criaturas mas com as outras. A glória ensoberbece. A glória que ensoberbece passa e o homem encontra o vazio e só logo após. Imagina o que é ter tudo e depois não ter nada. Não imagina, não. Livro, O Céu e o Inferno, últimos capítulos. Lê as comunicações dos
espíritos encarnados que tiveram tudo. E quando chegaram no plano espiritual, o que aconteceu? Só dá uma olhadinha para ver exatamente como eles se encontram vazios e sós. E não tem mais nada. E todos os que estavam abaixo deles estão muito acima. É para se pensar, gente, porque na verdade nós temos muito mais, nós somos muito mais do que esse casco, do que esse corpo que se mexe e que fala. Nós somos o espírito imortal que anima esse corpo. E desse nós vamos para outros. E desse nós vamos continuar a nossa jornada. Então, que nós possamos sair desta encarnação com algum tesouro colhido, com alguma característica que nós viemos trabalhar resolvida, para que a próxima seja outra e que cada vez fique mais fácil para nós conseguirmos chegar aonde o Pai nos vê. Porque Ele nos vê como anjos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos nos ver como anjos puros e acabados. Ele consegue. Então, a gente tem que confiar que se Ele consegue nos ver, nós conseguimos chegar lá. Reclama a sociedade, impõe a vontade a fim de te fazeres respeitar e armazena moedas para adquirires tudo aquilo quanto ambicionas. Impõe tua vontade. Quantos pais, quantos chefes, quantos superiores não trabalharam nessa situação de impor? Faça porque eu estou dizendo. Coma porque eu estou dizendo. Vá até o lugar XYZ porque eu estou dizendo. E depois eles se doem. Não somos nós que nos doemos, que recebemos essa imposição, são eles mesmos. Porque no final das contas nós somos os nossos maiores juízes. Nós é que nos cobramos muito. E armazena moedas para adquirires tudo quanto ambicionas. Vocês lembram da parábola Parábola dos talentos? Talento era a moeda que era usada na época. E diz a parábola que o senhor fazendeiro saiu, chamou os 3 melhores criados e falou para eles: enquanto eu estiver fora, eu vou dar dinheiro, eu vou dar talentos para vocês multiplicarem. E quando eu voltar, eu quero que vocês deem conta para mim desses talentos multiplicados. Para o primeiro ele deu 3 talentos, para o segundo ele deu 2 e para o último ele deu 1. Os 2 primeiros saíram para multiplicar os talentos. E o último, com medo de perder o único talento que ele tinha recebido, enterrou o talento na terra. E quando o dono voltou, devolveu. E quando ele devolveu, ele recebeu uma reprimenda. Eu falei para você multiplicar. Ele estava falando de dinheiro? Ele estava falando de talento. Talvez não pegue muito, Ítalo, mas eu acho que necessita. Todos nós temos um talento, ou 2 ou 3, que as outras pessoas não têm. Só nós temos. Se você não fizer esse talento brilhar, se multiplicar, ninguém vai saber do teu talento. Se você não fizer isso, ninguém vai saber do teu talento. Alexandre, se você não colocar o teu talento para se multiplicar, ninguém vai saber que você tem um talento. Para que o Pai te deu um talento, se não for para ser usado? O Pai deu um talento para nós e nós temos o dever de multiplicar. O que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Essa é a pergunta. O que é que nós estamos fazendo com as moedas que não são de ouro? Com as moedas que não se desgastam? E com as moedas que vão para o plano superior? Responde Jesus: reúne teus tesouros no reino dos céus e coleta os recursos da paciência, da humildade, do perdão, da caridade nos cofres do amor, e serás rico de paz. Se eu estou te devendo dinheiro e te passo um cheque sem fundo, o que é que acontece? O cheque volta, a pessoa para quem eu passei fica brava comigo e eu pago juros no banco, porque eu dei um cheque sem fundo que não tinha fundos, então eu vou pagar uma taxa, um penalty. Agora vamos supor que o banco é o banco do amor.
e você diz para outra pessoa, eu te amo muito, mas você não se ama de verdade, não é um cheque sem fundo? Que amor você está dando para outra pessoa se você não sabe se amar? Que caridade você está dando para outra pessoa se você não sabe ter caridade consigo mesmo? E o mais, eu faço atendimento fraterno há 12 anos nessa casa. E uma das últimas perguntas que nós fazemos é, você tem dificuldade em perdoar? E muitas pessoas falam não. Aí eu coloco, ok, e a você mesmo? Muitas pessoas que falam não, falam sim. Nós temos muita dificuldade em nos perdoar. Então, se você não tem perdão por você, que tipo de cheque você está dando ao perdoar o outro? Tudo começa conosco. Tudo começa dentro da gente. Por isso o autocontrole, por isso o equilíbrio, por isso a busca pela equalização dos sentimentos junto com a razão, para que nós possamos dar sempre cheques que sejam cobertos, que tenham cobertura, que a pessoa vai sentir de verdade, não vai ficar faltando para ela alguma coisa. E para a gente também. Impõe a tradição, a vida espiritual será examinada na velhice. Frui e usa o corpo enquanto as moças são as tuas carnes. Ou seja, vai para a esbórnia, põe o pé na jaca, vai que vai, está tudo certo. Quando você tiver velho, você cuida. E aí a gente vê tantas pessoas que chegam na velhice e não conseguem cuidar. O que elas conseguem é esperar o que elas fizeram com o corpo delas chegar a um limite e desencarnar. Minha mãe é uma delas. Minha mãe é uma delas. E o que eu posso fazer é observar, porque não adianta você querer modificar uma pessoa, você só modifica você mesmo. Então, qual é o autocontrole e o equilíbrio? O autocontrole é de não brigar, porque ela virou, com a idade, uma pessoa que tem um problema para cada solução, um não para cada sim. Então, neste momento, o que eu tenho é que evitar que ela fale não. Ela falou o que ela quer, é o que ela quer. Se ela vai durar mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, é com o plano espiritual, não é comigo. E se não durar, é comigo de entender. Por quê? Porque nós somos exatamente o que nós fazemos de nós mesmos. E o nosso corpo vai refletir exatamente isso. Contrapõe Jesus, louco, hoje te tomarão a alma sem indagarem a idade que tens. O que ele está dizendo? Quanto mais você se entregar às paixões ou às emoções da carne, que tem uma vibração baixa, mais você vai estar cercado de energias do mesmo tipo. Agora pergunto eu, o que são espíritos? Energia? Espíritos são constituídos de energia? Sim? Então, quanto mais negativo você tiver, mais energias iguais você vai atrair. Que categoria de espírito você vai atrair? Faz sentido? Tudo faz sentido, mas a gente tem que sentir um pouco isso dentro da gente para que a gente possa tomar a decisão de modificação, de prestar mais atenção, de tomar aquele gole d'água, de não comer aquele marshmallow. Aconselham as técnicas do bem-estar imediato, reage a qualquer agressão. Ama-te para te defenderes, tomando o outro de surpresa. Orienta Jesus, age com elevação sempre e equipa-te com os recursos do amor que vence tudo e amortece todos os golpes que sejam desferidos contra ti. Muitas vezes você evitar uma briga e eventualmente sair desta briga sendo colocado como, principalmente quando nós somos mais jovens, é muito duro, e principalmente para o homem, aguentar a pérgia de covarde. Porque eu estou defendendo a minha hombridade, eu estou defendendo o que seja que eu estava defendendo, que eu não tinha a mínima ideia. Essa aqui é a verdade. Mas eu estou defendendo. Então, é muito difícil. Aí, Jesus vem e fala, pega leve.
Não liga, não. Imagina que o cara que está te desafiando, que está querendo deixar você bravo, está tentando te entregar um presente que fede, literalmente, apesar de estar embrulhado bonitinho, ele fede, ele exala um odor horrível, e ainda por cima faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. É uma bomba do vocês sabem o quê? Você vai aceitar? Se você conseguir visualizar naquela agressão uma bomba de you know what, você vai aceitar? Não. Mas a gente não consegue ter essa parada, a gente não consegue ter esse tempo para falar, espera aí, é ele que está nervoso, é ela que está nervosa, não sou eu. E se eu entrar nessa vibe, eu vou ficar nervoso igual. Eu estou bem, para que eu vou me estressar agora? Para que eu vou sair do meu normal? Então, passa batido, não compra briga, te equipa com os recursos do amor. Porque precisa ter amor para saber que a outra pessoa não está querendo te agredir. Ela está se agredindo. Não é você não é o alvo dela. Ela é o alvo dela. E precisa ter amor para entender e para deixar passar. Determina a ilusão, embriaga-te no prazer, que é tudo quanto tens ao alcance das mãos. Repete Jesus, vence o mundo educando-te, crescendo para a realidade da tua consciência superior. Vence o mundo entendendo que você não é dele. Você está de passagem e aprendendo. Vence o mundo sabendo que você é um espírito de muitos e muito tempo e que você está só se educando e cada vez mais adquirindo mais coisas boas para você. Vou fechar com um vídeo só para a gente fechar com uma nota para cima. O espiritismo é um campo que ainda não está nem próximo de ter sido bem explorado. E a nossa reunião de mentes aqui, a nossa reunião de espíritos, a nossa reunião de pessoas, é o que faz o espiritismo ir para frente. Então, que
essa palestra possa ter acendido dentro de vocês a chama de levar essa palavra para frente, de levar essa informação para frente, porque é ela que vai fazer com que as pessoas possam se modificar. Aqui ninguém modifica ninguém. As pessoas só se modificam quando elas querem. Mas se tocou a vocês, então que bom, alguma coisa desse material realmente fez efeito para que a gente possa levar a boa palavra, para que a gente possa levar a informação de verdade para as outras pessoas e tocar outros corações. Eu acho que o que a gente pode fazer de bom na vida é tocar outros corações, tocar outras pessoas que muitas vezes necessitam de uma palavra. E se a gente está do lado, não vamos passar batido. Vamos olhar e vamos ajudar. Que Deus esteja com todos. Obrigado.